No alto do monte, quando Jesus falou às multidões, não eram apenas palavras que ecoavam pelo vento. Eram sementes lançadas na terra do coração humano. Ali, no silêncio das colinas, nasceu uma mensagem eterna, de fé, de luta, de resiliência e da vontade profunda de viver com propósito. Ele olhou para os que sofriam, para os cansados e aflitos, e declarou: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Essas palavras não eram um consolo vazio, mas um chamado à esperança. Porque na fé, descobrimos que nossa fragilidade pode se tornar força, que nossa dor pode ser transformada em aprendizado e que nossas quedas podem ser o impulso para recomeçar. A vida é luta, luta diária, contra as dificuldades, contra as incertezas, contra as vozes que tentam nos fazer desistir. Mas Jesus, no monte, lembrou: Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E aqui entendemos que as lágrimas não são sinal de fraqueza, mas prova de que ainda temos coragem de sentir, de acreditar, de lutar por dias melhores. A fé é o combustível que nos faz levantar todas as manhãs. É ela que nos dá força quando tudo ao redor parece ruir. É ela que nos ensina que, mesmo em meio às tempestades, podemos permanecer firmes, porque não caminhamos sozinhos. No Sermão da Montanha, Cristo nos mostrou que a verdadeira vitória não está no acúmulo de bens, mas na grandeza da alma, que confia, persiste e não desiste. A resiliência é a arte de se reerguer. É olhar para as feridas e transformá-las em cicatrizes que contam histórias de superação. Jesus disse: Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Mansidão não é passividade, mas força controlada, coragem serena, firmeza que não se deixa abalar pelo ódio ou pelo desespero. É na mansidão que descobrimos a capacidade de resistir, de permanecer de pé, de recomeçar mesmo quando a vida tenta nos derrubar. A vontade de viver é um presente divino, e Cristo reforçou isso quando falou: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Cada vida tem um propósito. Cada pessoa carrega dentro de si uma chama. Não estamos aqui por acaso. Cada respiração é um convite para acreditar, para lutar, para amar, para espalhar a luz que recebemos. Quantas vezes pensamos em desistir? Quantas vezes sentimos que o peso da vida é grande demais? O Sermão da Montanha nos responde: Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Essa é a lembrança de que a fé nos coloca no caminho certo, de que o amanhã pertence a Deus, de que não precisamos carregar sozinhos o fardo da existência. A fé não elimina os desafios, mas nos dá coragem para enfrentá-los. A luta não é castigo, é oportunidade de crescimento. A resiliência não é apenas resistência, é transformação. E a vontade de viver é a centelha que nos impulsiona para a frente, mesmo quando a estrada parece árida e solitária. Quando Jesus disse que bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, ele falava daqueles que não desistem, daqueles que acreditam que vale a pena lutar pelo bem, pela dignidade, pela vida. Cada passo dado em direção ao bem é uma vitória contra a desesperança. Ele também nos ensinou a importância da paz. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. A paz começa dentro de nós, na serenidade que nasce da fé, na coragem que nasce da resiliência e na vontade de viver que se recusa a se render às trevas. No caminho da vida, encontraremos pedras, espinhos, tempestades, mas Cristo nos lembrou: todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica
será comparado a um homem imprudente que edificou a sua casa na rocha. A fé é essa rocha. É o alicerce firme que sustenta a nossa casa quando os ventos sopram e as águas transportam. E quando tudo parece perdido, quando a noite se prolonga e a esperança parece distante, devemos recordar as palavras de Jesus. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o amanhã cuidará de si mesmo. A vida é um presente que deve ser vivido no hoje, na confiança de que o futuro está nas mãos de Deus. Cada luta que enfrentamos é uma oportunidade de amadurecer. Cada lágrima é regador da semente da fé. Cada cicatriz é testemunho da resiliência que habita em nós. E cada batida do coração é prova de que a vontade de viver continua pulsando, apesar de tudo. Por isso, erguemos os olhos para o alto, como aqueles que ouviram o Mestre do Monte. Recebamos novamente as suas palavras com uma lente guia. Ele nos lembra que somos capazes, que não estamos sozinhos, que a vida vale a pena ser vivida, não importa quantas vezes sejamos sorvados. Que a nossa fé seja a luz nas noites escuras, que a nossa luta seja digna e perseverante, que a nossa resiliência nos ensine a recomeçar e que a nossa vontade de viver nunca se apague, porque aquele que nos falou no monte ainda fala hoje ao nosso coração. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Assim caminhamos firmes, com fé inabalável, com coragem diante das lutas, com resiliência para reerguer-se sempre e com uma chama viva de esperança que nos faz acreditar. A vida é dom, é graça, é milagre. E cada dia é uma nova oportunidade de vencer, de amar e de viver plenamente.